Olá você que está acompanhando o programa Alô Cidade aqui pela TVI. Lembrando que você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também com a novidade. Você pode estar baixando nosso programa pelo aplicativo TVI Play. Você pode pesquisar lá no Google Play que já está disponível e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje estou recebendo aqui o professor Reinaldo Soares. A gente está falando um pouco aqui sobre questão política, sobre a estrutura partidária atual do nosso país. E dando continuidade nesse assunto que estávamos falando no programa anterior, eu quero que você avalie sobre a estrutura que é disponibilizada pela União hoje aos municípios. Se você acha que é uma estrutura que realmente possibilita os prefeitos estarem executando um bom trabalho, ou você acha que algo dentro desse processo tem que ser mudado? São duas questões, Eli. Primeiro, eu acredito que é necessário uma profissionalização na gestão pública municipal. Existem recursos, logicamente. Eu vou citar, por exemplo, Ilhéus. O orçamento anual de Ilhéus é de 500 milhões de reais. Imagine que o mandato são de 4 anos. Em um mandato, o prefeito ele tem em mãos 2 bilhões de reais. Então, se a gente analisar de uma forma assim, muito abrangente, 2 bilhões é muito dinheiro. E o que é feito a partir dos 2 bilhões? A gente vê que há muito que se fazer diante do recurso disponível. Por outro lado, dentro da sua primeira parte da pergunta, a gente precisa rever a questão do Pacto Federativo no Brasil. E há 2 anos atrás eu escrevi um artigo repensando o Pacto Federativo. E como é que se repensa o Pacto Federativo? Hoje nós temos um processo em que a União ela é o ente arrecadador. Então nós temos dentro do processo do Pacto Federativo a União, os estados e os municípios. A União é o ente arrecadador. Ela arrecada todos os tributos que são gerados no município, que a gente precisa entender que o que é o Estado? Estado é algo abstrato. Na verdade, nós vivemos no município. É no município que as coisas acontecem, em que as pessoas vivem, em que as pessoas produzem, em que a receita é gerada no município. Tudo que é gerado no município é centralizado na União. A partir dali, a União vai repassando para os variados municípios e estados do Brasil. Então, é preciso que esse pacto federativo seja revisto. Por quê? Porque os municípios ficam refém do que a União repassa. Existe um recurso já fixo, que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que para a maioria dos municípios brasileiros, principalmente os pequenos municípios, é a principal receita. Por outro lado, o município ele não pode ficar apenas ligados ao FPM. Os outros tributos federais ligados à educação, por exemplo, o Fundeb, recursos do SUS, recursos da assistência social, são recursos federais que a União repassa de acordo a um coeficiente de cada município, de habitantes, de usuários. Então é preciso que se faça um novo pacto federativo para que os municípios efetivamente tenham uma condição maior de gerir seus recursos. Por outro lado, de que maneira esse pacto pode ser feito? Quem faz isso é o Congresso Nacional. E o que é que eu fico a pensar? Ora, quem elege os deputados federais e senadores da República? São justamente as lideranças municipais. Prefeitos, vices, vereadores e as outras lideranças. Então, eu acredito que deveria ser uma contrapartida dessas lideranças em exigir a esses deputados federais e senadores um condicionante. Eu lhe apoio para que você, no Congresso, possa ser a nossa agente, assim, o agente político em prol de um novo ajuste desse pacto federativo. Por outro lado, Eli, é preciso, voltando àquela exposição anterior, de que haja uma maior eficiência na gestão pública. Nós temos municípios a nível de Brasil em que os recursos são melhores aplicados e isso resulta numa ação melhor para a comunidade. Então, ao mesmo tempo
que nós precisamos fazer ou rever o Pacto Federativo, precisamos também dar um novo sentido de governança nos municípios brasileiros. E aí, o que é que a gente precisa? De um gestor político. Porque um gestor político, ele vai levar para a gestão pública a sua experiência, a sua prática na iniciativa privada. Porque o Estado, ele não gera receita, quem gera receita é o setor produtivo. O Estado, ele apenas administra a receita gerada pelo setor produtivo. Então, quem tem experiência de gerar receita e administrar seus custos de acordo com a receita, vai conseguir lá na gestão pública administrar a receita oriunda do setor produtivo que vai para a gestão pública. Falando um pouco sobre essa questão de governabilidade municipal, eu vou fazer um intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a sua relação com o atual prefeito de Ilhéus e como você avalia a gestão dele lá e fazer uma avaliação também sobre Itabuna e a sul da Bahia como um todo. Perfeito. Voltamos já. Olá, você que está acompanhando aqui o programa Alô Cidade, estamos aqui com o professor Reinaldo Soares. No bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre a estrutura da relação entre União e municípios. Falando um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco, professor, sobre a prefeitura de Ilhéus. Nós temos hoje, né, lá no município, Marão, que é o atual prefeito. Então, qual a sua avaliação da gestão dele como prefeito? Qual a sua percepção também sobre o trabalho que ele executa lá? Sendo que é bastante contraditória as opiniões com relação à gestão de Marão. Ele é muito criticado por alguns grupos, assim como ele também tem o seu grupo defensor. Então, qual a sua visão sobre o trabalho que ele realiza na cidade? Mário foi eleito em uma conjuntura de 10 candidatos e ele teve mais de 30 mil votos. E Mário, depois de eleito, informou que iria governar com a equipe técnica. Isso criou uma expectativa muito positiva na comunidade. Eu mesmo, como candidato, que fui adversário dele, torço para que o governo de Mário dê certo, porque é a cidade que ganha. Inclusive, um dia após as eleições, eu dei uma entrevista num programa e informava que meu plano de governo estaria disponível para Mário, que ele pudesse utilizar, porque a gente tem que ter essa relação republicana. Então eu acreditei muito que Mário, diante da fala dele que iria fazer um governo técnico, pudesse fazer uma diferença em Ilhéus. A minha avaliação é de que Mário hoje ele já conseguiu fazer mais do que o prefeito anterior. Ao mesmo tempo que ele não consegue, a equipe dele, capilarizar do ponto de vista político o que já foi feito. Porque ao mesmo tempo que consegue realizar uma ação, aí vem uma outra coisa simultaneamente que quebra completamente da população entender. Vou te dar um exemplo, a questão do asfalto em Ilhéus. Até hoje eu não consigo entender como é que você resolve fazer um planejamento de mudar toda a estrutura asfáltica da cidade e começa a retirar o asfalto na cidade toda. O que é que eu entendo a nível de gestão? Você faz uma parte, conclui e vai para outra. Então, Mário começou a tirar o asfalto no centro, o asfalto no Pontal, e aí agora veio a chuva, já começou a criar buracos. Então, aquilo que seria algo positivo para a comunidade e ele capilarizar politicamente, se torna um desgaste. Outra ação de Mário, a sinalização na mobilidade urbana, lá no Malhado. Eu, sinceramente, já viajei para outros estados, para outros países. Eu nunca vi um estacionamento no meio da rua como ocorre lá no Malhado. Então, o que imagina é que quem projetou, ele tinha a dimensão de uma extensão da avenida que não era real. Ou seja, deve ter feito o planejamento sem ter ido em loco. Outra ação, nessa mesma região paralela, foi ter colocado uma ciclovia ao lado de ponto de ônibus. Então, são ações que a gente fica assim, poxa, não é possível. Isso é muito amadorismo. Então, como ser humano, é uma pessoa muito simpática, muito agradável, mas a gente não precisa de simpatia, a gente precisa de gestão.
nós precisamos de que ele, enquanto prefeito, assuma a liderança do seu governo, de sua equipe e faça uma cidade melhor para a população. Ilhéus hoje, Ellen, tem mais de 60 mil habitantes na extrema pobreza. Isso é alarmante para uma cidade da história de Ilhéus que vai completar 500 anos. Isso é inadmissível. 70% das pessoas que me procuram em busca de emprego. Então, o Estado, e aí eu coloco a nível municipal, ele deve ser o indutor para atrair investimentos para a cidade e gerar emprego e renda para a população. E, lamentavelmente, isso não tem acontecido em Ilhéus. E eu coloco que o Mário e a sua equipe estão em um contexto de 2 décadas. Ilhéus tem sido governada há 20 anos pelos mesmos grupos. Foram 4 anos de Jabes, depois veio 2 anos de Valderico, que foi cassado, 6 anos de Nilton, mais 4 anos de Jabes e agora 4 de Mário. Se nós pegarmos as reportagens de 20 anos atrás, veremos as mesmas pessoas transitando nesses governos ao longo dos 20 anos. E aí, eu acredito o seguinte, que democracia perpassa com renovação, com alternância. A questão não é alternar o prefeito, mas a equipe e o que está em torno dele, o projeto que ele representa. Então, nesses 20 anos, estamos sendo governados as mesmas pessoas, os mesmos grupos que têm levado Ilhéus, que já foi a 4ª maior cidade, uma das 10 melhores cidades para se viver do Brasil, em uma das piores cidades, ao ponto de que no censo do IBGE do último ano, Ilhéus foi a cidade da Bahia que mais perdeu população. Isso é um termômetro de que a cidade ela não apresenta expectativa de futuro para seus moradores. Então você meio que atrela, na verdade, as razões por Ilhéus realmente ter regredido, porque hoje Ilhéus era para ser uma cidade com um grande polo turístico, de fato, aqui na Bahia. Ilhéus vai fazer 500 anos, então é uma cidade histórica, é uma cidade riquíssima e que, infelizmente, a gente não vê mais a mesma valorização de anos atrás. Então, perde muito a região, perde muito o sul da Bahia e as pessoas principalmente. Dentro ainda desse processo de avaliação, eu quero que você, no próximo bloco, você fale um pouco sobre Itabuna e sobre a sua visão como educador, como você vê o sistema educacional aqui na Bahia, aqui, tanto em Ilhéus como Itabuna também. Nós voltamos já. Voltamos aqui com a Lucidade, aqui com o professor Reinaldo. Estamos falando sobre Ilhéus, a gestão de Ilhéus atual. E eu queria que você faça uma rápida explanação sobre como você vê também aqui em Itabuna, principalmente no que tange à educação. Nós temos na Bahia o pior índice educacional do país, o que é uma grande vergonha, um estado riquíssimo como o nosso, passando por esse tipo de problema. Qual a sua visão, professor, como educador, como cidadão, como uma pessoa política também, sobre a gestão educacional aqui do nosso município? Hélia, eu sou professor da rede estadual, me orgulho de ser professor, minha experiência da educação básica até a pós-graduação. Falo da educação com propriedade porque eu estou em sala de aula, e a sala de aula é o meu laboratório. E eu sempre tenho criticado a educação nossa a nível estadual, porque, como você bem falou, é a pior do Brasil. E é uma relação direta entre a educação e a taxa de homicídio. Vejamos, eu fiz uma análise do Atlas de Violência do Brasil e lá a gente pôde perceber e fazer um paralelo. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 são baianas. Os 2 estados que possuem as maiores taxas de homicídio do Brasil são os 2 estados com pior índice educacional, Bahia e Alagoas. Então, a educação, ela é um instrumento de emancipação. Quando a criança e o adolescente não está na escola, em casa é que ele não está. Então ele está em outro espaço. E aí o que a gente se preocupa é que, a nível estadual, ela está nesse patamar. E aí, quando nós chegamos a nível municipal, e Itabuna, nós tivemos agora já na atual gestão, já a paralisação dos professores, um desgaste tremendo no processo educacional do município. E olha que Itabuna já foi referência a nível de educação.
Então, para a gente perceber como uma gestão ineficaz, como ela pode efetivamente afetar a vida da cidade e das pessoas. Itabuna tem uma potencialidade enorme, é uma grande cidade com essa vocação para o comércio e para a área de serviço, tornou-se um grande centro educacional de nível superior e, ao mesmo tempo, no âmbito da educação básica, está deixando a desejar. Por quê? Porque falta efetivamente, assim como ocorre em Ilhéus, uma opção preferencial pela educação, uma valorização. Então, os indicadores demonstram de que os recursos existentes da educação, o Brasil hoje, isso é que é importante, o percentual de que o Brasil gasta em educação é paralelo ao que os países do OCDE gastam. Mas, do contrário, a nossa educação, nosso nível de qualidade de aprendizagem é muito abaixo. Por quê? Porque falta o quê? Gestão e transparência no uso dos recursos da educação. Isso é fundamental, que a sociedade civil organizada, os órgãos de controle social, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, são instrumentos criados na Constituição de 88 que fortalece muito o acompanhamento. Eu, por exemplo, Hélio, fui presidente do Conselho Municipal de Educação de Ilhéus. E na época em que fui presidente, nós invalidamos o ano letivo de Ilhéus, no governo do prefeito Jabes, porque as aulas estavam começando em outubro. Isso teve uma repercussão a nível nacional. Como é que o município ele recebe mensalmente os recursos do Fundeb e as aulas começam em outubro por conta de má gestão no tocante à área educacional? Então, de uma forma inovadora, nós fomos para a plenária e houve um empate, né, na votação do pleno, e eu, enquanto presidente, tive o voto de Minerva e votei pela invalidade desse ano letivo e encaminhamos para o Ministério Público, para a Vara da Infância e Juventude, e até hoje o processo ainda está assim em andamento, porque é lamentável a forma como a educação é tratada no Brasil, na Bahia e aqui nos nossos municípios próximos. É uma grande tristeza porque a educação não é gasto, é investimento, é tripé junto com a cultura, junto com o esporte, para estar realmente viabilizando a cidadania da nossa juventude. E não é dessa forma que ela é vista de fato, né? Infelizmente, devido a isso, nós temos resultados tão tristes com o termo, se tratando de violência, enfim, de falta de oportunidades mesmo para os jovens. Isso. Voltando agora um pouco sobre a questão da União, vamos falar um pouco sobre o governo federal. Jair Bolsonaro, que é o nosso novo presidente, isso, com um novo ministro da Cultura também, da Educação, e que vem, né, com algumas medidas que estão sendo bastante convergentes da opinião popular. Então, como você avalia o governo Bolsonaro? Qual a sua expectativa com relação à gestão dele e principalmente sobre a educação, que é a sua especialidade? Como você faz essa avaliação? A minha avaliação do governo Bolsonaro, eu, enquanto um brasileiro cidadão, eu sou otimista. Eu tenho que torcer para que o governo dê certo. Já tem algumas medidas e atitudes positivas, como tem outras negativas de todo o governo. Acredito que pelo início tem mais acertos do que erros. Alguns casos são casos isolados de falas de alguns ministros, de ações de alguns ministros. Os próprios filhos do presidente nesse aspecto, uma controvérsia em relação ao próprio vice, mas eu acho que tudo isso é contornável. Eu vejo na gestão do presidente Bolsonaro um desejo de fazer o melhor para o país possa reerguer e a máquina da economia avançar. Eu não quero entrar aqui no aspecto ideológico, porque nós estamos hoje vivendo uma sociedade extremamente polarizada. E como eu citei anteriormente, o poder da empatia nos faz ser mais tolerante com o outro e acreditar que o outro está com bons propósitos em fazer algo melhor. No tocante à educação, eu acredito que é um ministério extremamente importante. Nós estamos há 3 meses de governo e há mais controvérsias internas do que de maneira atitude concreta. Então, o governo está muito preocupado em combater uma ideologia que reinava no MEC.
Mas a minha preocupação é que, para combater a ideologia, você não pode necessariamente criar uma outra. Então, a educação, nosso Estado ele é laico, a educação ela é humanista, e a gente precisa olhar para os rincões e os grandes problemas que o nosso sistema educacional passa. Eu concordo com algumas bandeiras do governo, mas a gente precisa ser mais pragmático e mais concreto no sentido da ação da política pública na educação. Ok, então, quero estar agradecendo a sua presença, professor Reinaldo. Muito obrigada de verdade por ter participado, por ter enriquecido hoje o nosso programa. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a Alocidade pela TVI, também pelas nossas redes sociais e também no aplicativo. Um grande final de semana para todo mundo e até o próximo.